E vamos falar agora sobre alguns outros fatores, né, que vão... que nós podemos, através desses fatores, entender o que aquela outra pessoa está sentindo. Falamos sobre o teste de personalidade, 2 testes, MBTI, e também sobre aquela questão do visual auditivo. Falamos sobre o conflito de gerações, que é natural, tá? E é muito claro quando nós entendemos ele. E agora vamos falar como que é aquela pessoa hoje, como eu estou durante um conflito. Nós temos questões emocionais, nós temos questões fisiológicas. Quem é nossos alunos, já viu as nossas aulas, entende que a questão emocional, quando uma pessoa está em conflito, existe o sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? A pessoa tem lá a razão e a emoção natural, quando nós estamos num estado de normalidade. Quando nós estamos diante de um conflito, até mesmo de um confronto, de uma crise, enfim, quando nós estamos em algo que foge ao nosso estado de normalidade, nós temos um sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? A nossa inteligência, que é equiparada à parte razão e emoção, ela volta exclusivamente para a emoção. Isso daí também é conhecido como sequestro da amígdala. A amígdala é um cérebro primitivo que nós temos no nosso cérebro, né? Mas que, com o tempo, com a evolução, o cérebro, como nós conhecemos hoje, ele foi crescendo e ele foi se equiparando àquele, e até mesmo dominando aquele cérebro da amígdala. Não são as amígdalas que nós temos, é o cérebro, uma parte do cérebro chamada de amígdala. E quando nós estamos diante de um conflito, de um confronto, nós voltamos ao instinto de sobrevivência que os nossos antepassados tinham quando fugiam lá dos mamutes, dos tigres de Bengala, enfim, dos oponentes mais fortes, dos grupos mais fortes. Então, o que era? Lutar ou fugir? O sequestro da amígdala, quando nós estamos sequestrados emocionalmente, sequestro da amígdala e sequestro emocional é a mesma coisa, quando nós estamos sequestrados emocionalmente, nós voltamos ao nosso instinto de sobrevivência. Nós temos que sobreviver. Tá? Então, isso daí faz com que tire toda aquela questão de razão, de ponderação, e nós voltamos e nós falamos para o nosso corpo, agora é o seguinte, agora quem está mandando aqui sou eu, é o instinto de sobrevivência, esquece a coisa de razão, vamos sobreviver. E aí o que ele faz? Ele fala para o nosso corpo, para as glândulas do nosso corpo, principalmente as glândulas suprarrenais, né? Que aí nós vamos tratar sobre a parte fisiológica agora. Eles fala para essas glândulas suprarrenais. Glândula suprarrenal é como se fosse um feijãozinho que fica em cima do nosso rim, né? E ali é onde se encontra principalmente a adrenalina e a noradrenalina. E ali é onde a gente tem o cortisol, também tudo nessas regiões, já tratando sobre hormônios, nós temos uma enxurrada de hormônios, eu falando bem superficialmente, nós temos uma enxurrada de hormônios dentro do nosso organismo. E esses hormônios, qual é a principal função dele? Sobrevivência. Lutar, fugir, é onde a gente começa a suar, né? O suor, o que acontece? É para refrescar o nosso corpo. A gente dá aquele frio na barriga, por quê? Todo o sangue ali, né, até às vezes embrulha o estômago, por quê? O sangue que era canalizado para a digestão vai para onde? Vai para os membros inferiores para correr e os membros superiores para lutar. Então, tudo isso causa aquelas sensações que nós temos quando nós nos deparamos com uma situação de medo, de pânico. Né? Isso é tudo, todos nós passamos por isso, uns mais e outros menos. Por que uns mais e outros menos? Quando nós já passamos várias vezes pela mesma situação, daí vem a importância da experiência, nós sabemos como nós vamos lidar com elas. Olha, eu sei exatamente, eu, Alexandre Fontolan, sei exatamente como o meu organismo reage diante de uma situação de perigo, porque eu já passei centenas de vezes por isso. Então, eu sei que, às vezes, dá uma tremedeira na perna, às vezes dá aquele suor, às vezes dá aquele frio, aquele calor. Eu sei. Então, como eu já sei disso, eu sei reagir a isso. Eu sei que, com o passar do tempo, e cada vez, quando a gente tem mais experiência, esse tempo diminui, eu vou retornar ao meu estado de normalidade. Então, eu sei que os hormônios irão passar. Então, praticamente, eu falo para o meu corpo, maneira aí, porque eu sei lidar com isso, tá? Pode voltar, eu vou começar a pensar, volta o cérebro da razão novamente, amígdala, fica aí em QAPQRV, né, no jargão da área de segurança, fica em QAPQRV, mas por enquanto eu estou aqui administrando, tá? Se precisar correr, eu vou correr. Se precisar lutar, eu vou lutar. Então, isso daí é a gente agindo de uma maneira diferente. E o que é esse agir de uma maneira diferente? É justamente essa inteligência emocional.
pesquisador e autor do livro chamado Inteligência Emocional, Daniel Goleman, ele fala muito sobre essa questão, né? Que nós temos o QI, que é o coeficiente de inteligência, né? Aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos nas provas, decoramos, está tudo ali na cabeça. Isso daí é o QI. E existe o QE, que é o coeficiente emocional, né? Que seria essa inteligência emocional, que ela vai fazer com que este QI seja colocado em prática. Eu estava falando hoje para um profissional de segurança privada que me procurou hoje de manhãzinha mesmo. Eu estava explicando para ele que muitas vezes não adianta você apenas fazer curso atrás de curso, se você não exerce, não exercita essa inteligência emocional. Tá? E nós falamos no começo da aula a mesma coisa. Você tem que pegar esse QI, esse conhecimento, e trabalhá-lo de uma maneira muito clara, muito clássica, muito transparente. Então, quando nós vamos analisar uma pessoa, quando uma empresa vai analisar uma pessoa, uma empresa que hoje trabalhe com um setor de recrutamento e seleção que utiliza-se das últimas técnicas, dos últimos conceitos, né, os mais recentes conceitos, ela vai analisar, sim, o seu QI, principalmente através do seu currículo, daquela entrevista inicial. Mas a entrevista em si não é para analisar aquilo que você já sabe, que está lá no seu currículo, mas sim para analisar a sua inteligência emocional. Como você vai reagir diante de conflitos? Como você vai reagir diante de um problema com a equipe, convivendo com as pessoas? Como você vai reagir diante de um fracasso? Tem gente que, diante de um fracasso, ele se encolhe assim, ó, fica deprimido deitado na cama. Ai, minha vida, tudo dá errado na minha vida. Ah, céus, a vida, o azar, tudo é ruim, só acontece comigo. O outro, gente, ó, caímos, tudo bem. Amanhã é um novo dia. Vamos lá, o que eu fiz de errado? Vamos lá, vamos pegar o ciclo PDCA. Bom, eu fiz isso, eu trabalhei, eu planejei tudo, eu trabalhei, deu errado. Onde eu errei? Onde nós erramos? Vamos lá, vamos pensar. Onde nós erramos? Erramos aqui. Tudo bem. Nós não podemos errar mais, concorda? Senão aí é burrice. Aí é ser uma pessoa totalmente desprovida de inteligência. Tá? Não gosto nem de falar de burro, que burro é um animal muito inteligente. Quem conhece aquele animalzinho lá, sabe que ele é o único que consegue passar no mata-burro ali, viu? É o único animal quadrúpede que consegue passar no mata-burro, é o burro. Então, não vamos falar que é burrice, vamos falar que é uma pessoa desprovida de inteligência. Por quê? Porque quando nós erramos, nós não podemos errar de novo. Pelo menos naquelas mesmas coisas. Se eu errei aqui, eu tenho que fazer diferente. Se eu quero conseguir um resultado diferente, eu não posso fazer as mesmas coisas. Notem como é. Minha vida está tudo errado, eu não consigo... Peraí, vamos lá. O que você fez até hoje que deu errado? Eu fiz isso. Mas anota, não é... não, pega o papel, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Aqui foi o meu erro. Olha, eu não soube lidar com aquela situação de conflito, aí eu estourei, entrei em confronto, aí eu dividi a equipe, aí eu fui mandado embora. É lógico, você tinha que ser mandado embora mesmo, se você não aprendeu com aquilo e continuou fazendo a mesma coisa. Tá? Então, esta inteligência emocional é 80%. Nota, gente, eu estou falando uma coisa muito importante. A inteligência emocional é 80%, ou são 80%. Tá? O QI, o coeficiente de inteligência, os seus cursos que você estuda, a sua faculdade que você fez, os livros que você já leu, são 20%. Então, onde você tem que investir mais na sua vida? Onde? Tem que investir mais na sua inteligência emocional. É lógico, elas têm que caminhar sempre juntas, porque não adianta só você ter inteligência emocional e você não tem nenhum currículo para apresentar para sua empresa. Você está lá na 4ª série. Mas o cara é top, tudo bem, mas ele tem a 4ª série. Ele não tem uma extensão, ele não tem um curso livre. E ele não vai nem ser chamado para a primeira entrevista. A não ser que ele seja um fenômeno lá, né? Um fenômeno aqui e tal, como tem mesmo. Já vi pessoas e conheço pessoas que têm lá a 4ª série e são pessoas um fenômeno, são gênios. Tá? Mas quantas pessoas eu conheço? 1? 2? E eu conheço 5, 6 mil que estão lá penando ainda, que tem que se virar. Tá? Deu para dar bem superficialmente, mas deu para dar uma grande clareada nisso daí.